Queridos, pode se sentar. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui. Que bom que você está aí em sua casa conosco, nos acompanhando. E eu quero trazer uma palavra de vitória para cada um de nós. Vitória. Quero conversar com você sobre aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas e mais propriamente da nova vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Por isso eu peço a você que os irmãos projetem ali no telão, se você tiver com sua Bíblia, quiser nos acompanhar na leitura, em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Estamos iniciando hoje uma nova temática, tudo se fez novo. E por que não começarmos com uma história linda que o Senhor realizou em nossas vidas? Hoje, conversando com o pastor Ricardo, a gente pensando um pouco mais ainda sobre esse mês, sobre esse tema, e aquilo que ele falou no início, é um pouco que a gente conversou sobre histórias que trazem o novo de Deus, ou histórias que demonstram e que mostram e exemplificam o que Deus fez, ou está fazendo, ou vai fazer. Novas todas as coisas, tudo se fez novo. E esse texto nos traz uma história linda que o Senhor realizou em nossas vidas. Então eu quero ler com você, a partir do versículo 1, diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você já deve ter lido várias vezes esse texto, ou já deve ter escutado várias pregações, estudos sobre esse texto, e eu quero aqui conversar com vocês, Não quero aqui entrar nos mínimos detalhes e nem fazer aqui algumas divisões, apenas conversar com vocês. O que é que Deus realizou em nós? No versículo 1, nós estamos lendo aqui, está você acompanhando o telão, a versão NVI. Mas se os irmãos tiverem aí, por favor, em cima, a versão Almeida atualizada, só para a gente entender um pouco mais, no versículo 1, a versão Almeida atualizada, ela traz uma expressão, a primeira frase diz, Ele vos deu vida. Essa versão, ela trabalha quase que o literal do grego e diz que Deus nos deu vida. E aí, logo em seguida, o apóstolo Paulo, como que abrindo um parênteses, ele vai dizer o significado, o porquê, ou então qual foi a base para que essa vida que ele nos deu fosse efetivada. É como se o apóstolo Paulo abrisse um parênteses, nos mostrando quem éramos antes de Jesus. Quem era eu? Quem era você antes de conhecer a Cristo?
antes de conhecer a Cristo. E eu quero trazer aqui algo que eu fiquei pensando hoje, meditando para falar conosco, com vocês. Quando nós, e aqui nós temos até alguns empresários, algumas pessoas do comércio que têm empreendedores que talvez poderia até me ajudar aqui a dizer sobre isso, mas quando você se depara com uma empresa que ela está sob nova direção, ou ela passa a receber uma nova direção, não sei se você já, no seu trabalho, você já vivenciou isso, ou você já percebeu algum anúncio em alguma fachada, em alguma placa de empresa dizendo sob nova direção. E isso traz o quê? Que aquele local, aquela empresa, as pessoas que trabalham ali estão debaixo de uma nova diretoria, estão debaixo de uma nova autoridade, estão submissos a um novo empreendimento, talvez, uma nova cara, uma nova roupagem, talvez um novo produto, não é assim? Mas o fato é que isso marca a transição do antes para o depois. Isso marca a transição do antigo para o novo, do velho para o novo. E é isso que Jesus faz em nossas vidas. É isso que Jesus fez em nossas vidas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo e que Deus já realizou isso em Cristo. Paulo considera que a nossa vida, antes de ter um encontro com Jesus, e eu quero que você me entenda, talvez, na sua situação você ainda se perceba ou se pergunte, mas eu ainda não tive esse encontro, ou ainda não percebi isso na minha vida, mas eu quero te ajudar. Quero te ajudar, dizendo o seguinte: tudo já está feito. O apóstolo Paulo considera que todo ser humano, toda a humanidade, todas as pessoas estão debaixo de algo que nós não gostamos muitas vezes de frisar, de falar, de conversar, tornou-se até um tabu, a ira de Deus. Ira de Deus. Por quê? Porque todo ser humano, nascendo no pecado, herdando o pecado de Adão, está debaixo da ira de Deus. E sabe o que isso significa? Que só há uma esperança, só há uma solução, só há uma salvação para a humanidade. Se chama Jesus Cristo. Se chama Evangelho. É por isso que estamos aqui. É por essa palavra, por essa verdade que estamos aqui. E o apóstolo Paulo, ele considera que antes de nós estarmos em Cristo, pertencermos a Cristo, como filhos amados de Deus, como quem um dia abriu os olhos, abriu o coração e entendeu que é amado por Deus, que entendeu que Ele um dia entregou-se naquela cruz para morrer por nós, para nos resgatar, nos dar vida, nos perdoar, para nos reconciliar com Deus. Aqueles que entenderam isso, perceberam e se entregaram a esta verdade e podem dizer: hoje eu tenho paz com Deus, hoje eu vivo livre do pecado e da morte. Essas pessoas, Paulo está dizendo aqui, só pode se gloriar, só pode se exaltar no seguinte fato. Aliás, não é nem se gloriar, mas é apenas dar glória a Deus, toda a glória a Deus. Sabe por quê? Porque um dia estávamos mortos. Um dia estávamos mortos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso diz em relação à minha condição e à sua condição, antes ou fora de Jesus, mortos. E obviamente, se a gente parar para pensar, mas como assim morto? Nós vemos as pessoas caminhando e andando com muita saúde, com muita vida, com muito vigor. Nós éramos assim. Se a gente passar a olhar o nosso passado antes de termos um encontro com Jesus, com a verdade que nos libertou, nós vivíamos, tínhamos saúde, vivíamos normalmente, mas com uma condição diferente daqueles e de nós hoje que estamos em Cristo.
nós estávamos mortos para Deus espiritualmente. Isso diz respeito à escravidão que vivíamos no pecado, nas nossas transgressões, porque, e aí eu quero lembrar-lhes que Jesus disse que o nosso coração é enganoso, que aquilo que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração, porque o nosso coração, fora de Deus, distante de Deus, ele está morto. Paulo nos apresenta aqui o olhar de Deus para a humanidade sem Cristo. Pessoas mortas, sem vida, sem ação, sem possibilidade alguma de sequer olhar para Ele, de sequer percebê-lo, de sequer alcançá-lo. O que Paulo está dizendo é que a salvação chegou em Cristo Jesus. A salvação veio por meio de uma pessoa, Cristo Jesus. Nele nós fomos reconciliados, nós fomos aceitos por Deus. Nele nós temos paz com Deus. E isso só foi possível porque Ele realizou isso em nós. Eu acho tão interessante esse texto porque ele ressalta a glória de Deus, porque a base de tudo, a base de toda a ação de Deus, de toda a obra de Deus, essa nova vida em Cristo, que Ele nos permitiu receber, a base é o rico, é o Deus rico em misericórdia, que o versículo 4 vai dizer, pelo grande amor com que nos amou. Paulo vai dizer que a base para a nossa vida, para a nossa transformação, para o sentido da nossa existência, sabe aquela satisfação que nós temos de acordar todo santo dia, de encarar os desafios do dia, de encarar as pessoas que muitas vezes nós temos que fazer um esforço tremendo, porque, e aí eu não sei, mas eu quero partir do princípio de que nós entendemos errado, que nós não somos aceitos pelas pessoas, e buscamos aceitação, buscamos compreensão, buscamos acolhida, mas o maior problema não está nas pessoas, está em nós. Porque a nossa satisfação, Paulo está dizendo, está em Deus. Tem que estar em Deus. Se eu não tiver um contentamento, uma satisfação em Deus, nada nesse mundo vai me satisfazer. Nada nesse mundo, pessoa nenhuma vai preencher o vazio do meu coração, se não for o grande amor, a misericórdia de Deus, manifestada em Cristo Jesus, que me deu vida nele. Vida. Quando eu penso nesse texto, e aqui Paulo fala da salvação, salvação dos pecados, salvação da morte, salvação da escravidão, do sistema do mundo, daquele que impera nesse mundo, que a Bíblia tem como o inimigo de Deus, que Paulo fala aqui como que o espírito, o príncipe do poder do ar, o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando eu penso nesse texto, sobre salvação, sobre vida em Cristo, eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo há um tempo atrás, e talvez até aqui algumas pessoas, não diretamente dos que estão aqui, mas talvez alguém que me ouça, algumas pessoas um pouquinho com mais tempo aqui de casa, da Filadélfia, pode entender. Nós estávamos numa chácara certa feita, e eu estava com um grupo de irmãos, e nessa chácara, num trapiche, assim que fala, né, na beira do rio, nós fomos ali para curtir, né, na represa. Isso foi 1º de maio, se não me engano. Nós estávamos ali na beira da represa, brincando, aproveitando o momento ali, e
Quando eu me percebi, apesar de ter sido bombeiro 7 anos, bombeiro civil, não militar, né? Eu não sabia nadar. E eu tive uma experiência não muito boa, mas que marcou a minha vida. Eu comecei a me afogar. Mas só que é o seguinte, eu estava tão seguro de mim mesmo, mesmo sabendo que eu não poderia entrar ali, que não dava pé, e que eu não sabia nadar, mas eu estava confiante que poderia ficar boiando ali um pouquinho. E eu estava confiante também de que qualquer risco, aliás, ou qualquer incidente de um risco iminente, era só eu estender o braço e já alcançaria a escada que estava logo atrás de mim. Mas, conversando, brincando, né? E a água vai fazendo assim, né? Você sabe como é. Quando eu me percebi, eu estava distante. A hora que eu olhei para o trapiche, a distância que eu estava da escada, eu não sei dimensionar, mas foi o suficiente para me dar um desespero terrível, porque eu já estava com as minhas pernas cansadas, meus braços cansados, e não estava me percebendo disso. E de repente eu comecei a perder as forças, e comecei simplesmente a dar uma afundada. Não sei como, mas talvez nesse bate-bate, tentar voltar à tona, tentar buscar um fôlego, pode ser que eu me aproximei um pouco mais do trapiche, mas de repente, eu senti uma mão que me puxou aqui pelo colarinho, sabe? Pela camiseta, me puxou assim, ó. E me ergueu e me trouxe para perto. Naquele momento eu dei uma respirada. Aquilo para mim foi a salvação. Foi como se eu voltasse à vida novamente. Até hoje eu sou imensamente grato a esse irmão. Ele não é mais daqui. Irmão Maurício, nome dele. Pai do Luiz Fernando. Um jovem aqui da igreja. Esse irmão me trouxe a vida de novo. Eu sou muito grato. Mas sabe que eu tenho levado essa experiência comigo como um exemplo daquilo que Deus fez na minha vida. À medida que eu estava me distanciando da vontade dEle, da verdade dEle, do Evangelho, da graça dEle, do amor dEle, à medida que eu estava simplesmente autoconfiante, autossuficiente, deixando de lado o meu porto seguro, aquele que poderia me dar sustentação, segurança, e dizendo, eu não preciso, eu sei andar sozinho, eu sei caminhar sozinho, eu sei me virar, eu cuido de mim mesmo, do meu nariz mando eu. Sabe o que Jesus fez? O que Deus fez? Pela livre graça, pela livre vontade, pelo amor incondicional, imenso amor, que nós não entendemos, por livre e espontânea vontade, percebendo o meu afastamento, o meu distanciamento, percebendo a minha situação de morte, do último suspiro, do meu sufoco, e por que não dizer aqui o sufoco no pecado? O sufoco na desobediência, o sufoco nas desilusões da vida. Ele estendeu as mãos e me puxou de novo. E me fez respirar. E me deu nova vida. E marcou a minha história. Me deu um novo tempo. Me deu um novo nome. Deu-nos vida com Cristo. Paulo fala no versículo 5, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Essa graça, que é o favor imerecido de Deus, e olha que interessante, você já deve ter ouvido isso, mas misericórdia de Deus significa que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E o que é que nós merecemos? Paulo disse isso. Porque quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados,
nós estávamos destinados à ira. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Se tem algo que ofende a Deus, se tem algo que entristece a Deus, é o pecado. É aquilo que todos nós temos de lutar diariamente, mas é aquilo que diz respeito a toda a humanidade, a todo ser humano que vem ao mundo. Que, como diz o Salmo 139, no pecado eu fui concebido, e eu herdo essa mancha, essa quebra do relacionamento com Deus, lá do primeiro homem Adão. Mas aí vem Cristo, o segundo Adão, o Filho de Deus, aquele que revelou o próprio Deus, o próprio Pai, que se entregou por amor, que se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória e veio a esse mundo com um único propósito, de nos resgatar, nos reconciliar, nos dar vida. Nos dar vida, nova vida. O apóstolo Paulo fala que essa nova vida, ela é pela graça. Essa salvação é pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que eu acho interessante? Que o apóstolo Paulo, ele não só diz o que Deus realizou em nós hoje e aqui, mas é como se ele já pensasse no futuro, ou como se ele já visse a igreja, os filhos de Deus, eu e você, que fomos aceitos, acolhidos, que fomos perdoados, salvos, é como se ele já visse-nos assentados com Cristo na eternidade, no trono celestial, não no trono, basicamente, teoricamente, mas junto com Cristo, reinando com Ele. Sabe por quê? Porque antes de toda a fundação do universo, antes de toda a criação, Deus já havia pensado em você. Deus já havia pensado em nós. Deus já havia nos escolhido. E Paulo está dizendo, como nós ouvimos aqui, o Clóvis ministrando, que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E esse ontem nós podemos considerar o início de tudo, ou antes do início de tudo. Ele é Deus eterno. Ele tem toda a eternidade na palma das suas mãos. Ele tem todo o universo na palma das suas mãos. Ele tem toda a nossa vida na palma das suas mãos. Nós pertencemos a Ele. E Paulo está dizendo isso aqui, olha, não olhe para si mesmo, não olhe para os seus próprios pecados, não olhe para a sua condição, mas olhe para o que Ele fez em você, em Cristo. E entenda que você pertence a Ele pela fé, que você foi salvo pela graça, que você recebeu vida em Cristo, que você foi ressuscitado com Cristo. Isso tudo porque Ele já havia te escolhido. Sabe o que eu estou dizendo? Predestinação. A base para nós entendermos aquilo que Deus realizou em nós, que está a partir do versículo 4 de Efésios 2 até o versículo 10, ela se dá na predestinação. Olha no versículo 4 do capítulo 1 da mesma carta. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Já parou para pensar nisso? Deus não simplesmente pensou em nós ontem, ou talvez hoje, alguém alcança a salvação, alguém, aliás, é alcançado pela salvação em Cristo, e talvez possa pensar, Deus se atentou à minha pessoa, Deus lembrou de mim. Não. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe por que Deus nos salvou? Sabe por que Deus nos escolheu? Sabe por que Deus nos deu vida em Cristo? Para vivermos na presença dEle. Santos e irrepreensíveis na presença dEle. Olha o contraste. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, não é isso? Que ele fala em Efésios 2:1. Mas aqui, no capítulo 1, versículo 4, o que ele fala? Que Ele nos escolheu para que sejamos, ou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, na presença dEle, em sua presença. Em amor, versículo 5, nos predestinou, em amor. Não há motivo de glória aqui, não há motivo de honra, não há motivo de batermos no peito e dizermos: agora sou salvo, eu alcancei. Não. É motivo de nos colocarmos de joelhos, em arrependimento, em gratidão, em adoração, àquele que nos escolheu antes de todas as coisas, e pela sua infinita graça, pelo seu rico amor e misericórdia, decidiu nos presentear com a presença do seu Filho, com a vida em seu Filho, Cristo. Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o nosso fundamento. Nós pertencemos a Ele. E aqui Paulo está falando de algo interessante. Quando ele diz, deu-nos vida com Cristo, ele está falando da união com Cristo. Há outras cartas, há outros textos em que ele vai dizer que estavam separados de Deus. Mortos em nossos pecados, antes, lá no passado, estávamos separados de Deus, mas agora nós fomos unificados em Cristo. Comunhão, pertencimento. Nosso coração tem que ser permeado, recheado, transbordante dessa verdade. Nós só estamos em pé, nós só estamos com vida, nós só temos uma fé, nós só podemos adorar a Deus, nós só podemos nos achegar a Deus, porque Cristo nos abriu a porta. Cristo nos reconciliou, Cristo nos atraiu, Ele nos deu vida. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Se por um lado, quando estávamos mortos, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, aquilo que Deus não nos dá, aquilo que merecemos e Deus não nos dá, misericórdia. Nós merecemos a ira, nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos a morte eterna por conta do pecado. Mas Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão lindo, que Ele simplesmente decide aplicar a sua misericórdia e nos dar a salvação pela graça. E graça, como dom de Deus, que o apóstolo Paulo fala, o dom gratuito, que nós não merecemos. Não merecemos. A graça é o favor imerecido. Aquilo que não merecemos, Ele nos dá de presente. E sabe que isso muda toda a nossa história. Porque nós passamos a ser uma nova pessoa, uma nova vida. Gostaria que você olhasse comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Sabe o que Deus faz em nossas vidas? Quando nossos olhos se abrem ou se abriram? Quando o nosso coração se abre ou se abriu? E tivemos um encontro com a graça, o trono da graça, com a cruz de Cristo. Quando percebemos que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar e apagou a nossa dívida com Deus e nos deu paz. Sabe o que isso significa? Que Deus ressignifica a nossa vida. Ressignifica a nossa vida, sentido de existência. Você tem um motivo para acordar todo dia. Você tem um motivo para encarar os desafios da vida. Você tem um único motivo para viver. E não é só, ou é antes de tudo, o amor de Deus. A vida que Ele nos deu em Cristo. Jesus vai falar no Evangelho de João, João relatou isso no capítulo 3, a partir de uma conversa que Jesus tem com um homem chamado Nicodemos, um doutor da lei judaica, na época, muito conhecedor das Escrituras, mais ansioso e desejoso por conhecer o reino de Deus. E reino de Deus, como o próprio Jesus frisou, e o apóstolo Paulo fala também em suas cartas, que ele não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, amor e alegria no Espírito Santo. É algo que acontece em nós, dentro de nós e a partir de nós. E esse homem busca em Cristo uma resposta para o seu anseio. Eu quero ver a vida, eu quero um sentido para a minha vida, eu quero um sentido para a minha existência, eu quero uma identidade, eu quero entender por que eu estou aqui e para onde vou. E Jesus fala para ele, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? E Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas o que Jesus está dizendo, olha, você precisa morrer para si mesmo e nascer para Deus. E é isso que Paulo fala na carta aos Efésios e também em outros lugares, mas o fato é que Jesus ressalta no versículo 18, de João 3, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que Jesus está dizendo é que esta era a minha condição e esta era a sua condição antes de crermos em Jesus. A condição de todo aquele que nasce, todo aquele que vem ao mundo, que não conhece a verdade, que ainda não teve no seu coração inflamado, encharcado pela graça salvadora, pelo Espírito Santo, que o faz nascer de novo e ter um ressignificado na sua vida em Cristo. Estávamos condenados, mas Ele nos escolheu antes de todas as coisas e nos predestinou para vivermos na sua presença, santos e irrepreensíveis. Essa é a nova vida que Deus fez em nós. Eu quero só finalizar lendo o que Paulo ainda fala a Tito, no capítulo 3, sobre a nossa vida em Cristo. E você vai notar que há muita semelhança. Tito 3:3, há muita semelhança com Efésios 2, que nós lemos no início. Diz o seguinte, houve tempo em que
Nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, lembra que ele fala em Efésios, não pelos méritos de vocês, não é por obras, mas é pela graça, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador. O lavar regenerador no nosso interior, o novo homem que nasce de dentro para fora. Lembra do coração enganoso? O coração em pecado, que agora recebe o perdão, é limpo, é purificado pela água de Cristo, pelo Espírito Santo, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Sabe o que nos orienta e que nos movimenta e que nos dá um norte para essa vida? Esperança. Antes, sem Cristo, éramos desesperançados, sem esperança nenhuma, mas agora em Cristo, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem somos, nós sabemos de quem somos, estamos sob nova direção, nova vida, um novo tempo. Não fazemos mais parte do império das trevas, mas agora fazemos parte do reino de luz, de amor, de graça, o reino de Cristo. Ele nos guia, Ele nos governa, Ele nos orienta, Ele nos preenche, Ele fala conosco, Ele é o nosso Senhor. Nova vida em Cristo. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, porque em Cristo nós encontramos o sentido da nossa existência. Em Jesus, nosso Salvador, nós sabemos, podemos confiar que pertencemos a Ti e que viemos a este mundo, Senhor, com um único só propósito, que é viver para a Tua glória, é Te honrar, é Te servir. Ó Deus, é Te dar a adoração, é viver em adoração, é desfrutar da Tua presença, vivermos na Tua presença, Senhor, porque um dia o Senhor breve voltará. Um dia o Senhor Deus nos trará a eternidade, o encontro glorioso com o Senhor, e que consumará toda a sua obra que o Senhor já realizou em nós. Já realizou. E o Senhor nos convida a desfrutarmos cada vez mais disso, em Cristo. Ajuda-nos, Pai, como família, como irmãos, como Teus filhos, a vivermos a cada dia para o louvor da Tua glória. Não só desfrutando, mas proclamando as riquezas insondáveis de Cristo, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.